Olá pessoal, bem-vindos então à nossa última aula e para finalizar o conteúdo de hoje será clusterização espectral, uma técnica avançada e poderosa de aprendizado não supervisionado. Diferente dos métodos tradicionais que já conhecemos, ela utiliza propriedades espectrais de grafos para agrupar dados complexos, especialmente em situações onde abordagens convencionais costumam falhar. Se você já percebeu limitações em algoritmos como caminhos, esta aula vai trazer uma nova perspectiva, mais robusta e mais adaptada a problemas de mundo real. O sumário da nossa aula de hoje, vamos ver os tópicos do que iremos aprender. Iremos cobrir desde os desafios da clusterização tradicional, passando pela construção de grafos de similaridade, componentes conexos, o conceito do Laplaciano de grafos, suas propriedades espectrais fundamentais, e depois entenderemos o algoritmo passo a passo, além de aplicações práticas. Desafio da clusterização tradicional. Vamos começar entendendo as limitações dos métodos tradicionais, como o famoso K-means. O K-means ele assume que os clusters são esféricos e convexos no espaço euclidiano, o que nem sempre é verdade, nem sempre é a realidade dos dados. Estruturas irregulares, não convexas ou entrelaçadas representam um grande desafio para esses algoritmos. É exatamente aí que a abordagem espectral se destaca, porque ela transforma os dados em grafos, o que permite capturar relações mais complexas e sutis, indo além da simples distância euclidiana. Grafo ponderado da similaridade. O primeiro passo essencial na clusterização espectral é transformar nossos dados em um grafo ponderado de similaridade. Nessa representação, cada ponto de dado se torna um nó, e as arestas recebem pesos que indicam o quão similares os pontos são entre si. Essa representação captura relações que vão muito além da distância euclidiana pura e é registrada em uma matriz de similaridade simétrica e não negativa, que será a base para todo o processo seguinte. Em um cenário ideal, o problema de clusterização se resumiria a encontrar componentes conexos no grafo, subgrafos totalmente conectados internamente e completamente isolados do resto. Se o grafo já estivesse naturalmente dividido em componentes desconexos, cada um seria um cluster perfeito. Mas na prática, os dados raramente vêm assim tão organizados, porque há ruído e conexões fracas. E é aí que o Laplaciano entra para nos ajudar a encontrar essas comunidades mesmo quando elas não estão perfeitamente separadas. O Laplaciano de grafos. O Laplaciano de grafos é uma matriz fundamental que codifica toda a estrutura de conectividade do grafo. Ele é calculado como L igual a D menos W, onde D vai ser a matriz de grau, uma matriz diagonal onde cada entrada é a soma das conexões daquele nó, e W é a matriz de similaridade. Essa matriz será a base para toda a análise espectral que faremos a seguir, permitindo que enxerguemos a estrutura do grafo de forma matemática e tratável. Propriedades espectrais do Laplaciano. Agora, o que torna o Laplaciano tão especial? As suas propriedades espectrais são a chave. Ele é uma matriz semi-definida positiva. Seu menor autovalor é sempre zero. E o mais importante, o número de autovalores iguais a zero corresponde exatamente ao número de componentes conexos do grafo. Isso significa que a estrutura dos clusters está diretamente ligada aos autovalores e autovetores de L, permitindo então que extraiamos informações de agrupamento de forma elegante. Laplacian Eigenmaps. Com os autovetores do Laplaciano, criamos um novo espaço de representação, conhecido como embedding. Os autovetores associados e autovalores pequenos, próximos de zero, capturam a estrutura de baixa frequência do grafo, que corresponde justamente aos clusters mais coesos e conectados. Nesse novo espaço transformado, os dados tornam-se muito mais separáveis, facilitando significativamente a tarefa de clusterização, mesmo quando no espaço original isso seria quase impossível. Vamos então ao passo do algoritmo de clusterização espectral.
Primeiro, nós construímos o grafo de similaridade a partir dos dados. Depois, calculamos o laplaciano L igual a D menos W. Em seguida, obtemos os K menores autovalores e seus autovetores correspondentes. Depois, criamos uma matriz de embedding com esses autovetores. Depois, aplicamos o caminho nesse novo espaço transformado. E, por fim, atribuímos cada ponto ao cluster encontrado pelo caminhos. Perceba a beleza disso. Usamos o caminhos, mas agora o espaço onde os clusters são muito mais evidentes e separáveis. Aplicações práticas. E onde é que essa técnica é realmente aplicada no mundo real? Ela é constantemente aplicada na visão computacional, por exemplo, na segmentação de imagens com base em cor, textura e proximidade espacial. Também em processamento de linguagem natural, agrupamento de documentos ou palavras por similaridade semântica e contextual. E também na análise de redes sociais, na identificação de comunidades densamente conectadas de usuários. E a clusterização espectral é uma ferramenta robusta e versátil para dados relacionais e complexos. Para finalizar, temos aqui um exemplo bem simples. Imagine um grafo como dois clusters bem definidos e quase desconexos. O laplaciano terá dois autovalores zero. O segundo autovetor vai mapear os nós de um cluster para valores positivos e os do outro para valores negativos. No espaço original, esses clusters poderiam estar entrelaçados e de difícil separação, mas no embedding eles se separam claramente e o caminho consegue dividi-los em uma simples linha do zero. Isso mostra como que a transformação espectral simplifica um problema complexo. E com isso, nós encerramos nossa aula de clustering, de clusterização. E com isso, nós encerramos nossa aula de clustering espectral.